E aí galera do Santa Cecília, aqui estou eu para fazer a revisão da nossa global, que você virá para adaptada, você virá para a segunda chamada da nossa segunda etapa, ok? Tô meio rouca aqui, ó, voz horrível, gripada aqui pra caramba, e você já sabe aqui o vídeo é artesanal, barulho de moto, de carro aí, escambau, mas vamos fazer nossa revisão, beleza? Então, vou tentar fazer numa vezada só. Tá certo? Porque tá dando um probleminha aí no arquivozinho, toda vez que eu tô gravando tá dando um probleminha, mas vamos tentar fazer de uma forma mais linear, ok? Mas antes de tudo eu queria fazer um agradecimento especial. Não sei se você viu aqui, mas eu vou tirar aqui. Para que dê pra você ver aí. Olha só. Vê se dá pra ver aí. Olha o que o Matheus fez aqui, ó. Diz que eu fui o pioneiro. Iron Jan, diz que eu pareço com o Homem de Ferro. O que você acha? Chupa essa manga mesmo. O Matheus arrepia mesmo, alopra aí, ó. Adoro. Beleza? Vou colar aqui. Isso é pra gente começar a nossa revisão. Isso que fez de todos os outros professores, com os mesmos nomes. Isso que ficou um negócio bacana. Tá certo? Então vamos lá. Então vamos fazer aqui a nossa revisão de uma forma bem linear. Tá bem facinho. Ok? Tô aqui com o cronômetro aqui, marcando aqui, que é pra eu não me perder aqui no tempo. Tá certo? Então fica ligado aqui no que a gente vai analisar. Você sabe que o nosso material, fiz umas anotações aqui nos papéis aqui. Capítulo 45, capítulo 46, que são justamente os capítulos do provão. Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa. Você dá uma analisada na prova e game over, passa para frente. Os inéditos são capítulos 47, Crise do Capitalismo e Regimes Totalitários. E o capítulo 48, Segunda Guerra Mundial, mais o filme A Lista de Schindler. Só até aí, galera. Revê o filme, viu? Vou colocar o link também no canal, no vídeo, no final da revisão, para você assistir na íntegra. Tá certo? Tudo bem. Então vamos lá. Então, nas minhas anotações que eu fiz aqui, certo? Eu vou aqui mesclar tudo aqui, falar sobre tudo aqui e você pega aí, certo? Tem um negocinho aqui massa aqui também que mais tarde eu digo, mais tarde eu mostro, tá bom? Mais tarde eu mostro. Vamos lá. Bem, no assunto sobre crise de 29 e o nascimento dos estados totalitários, tem um negócio massa aqui que é justamente o seguinte. A crise de 29, meu amigo, não tem o que se discutir, não. Nós falamos sobre a euforia econômica dos Estados Unidos logo pós Primeira Guerra Mundial. Alavancou, posicionou os Estados Unidos como a maior potência do mundo, exportando para o mundo inteiro. Cerca de 100 produtos que eram produzidos no mundo, cerca de 100 produtos que eram produzidos no mundo, aliás, cerca de 80 a 85 produtos destes 100 eram de origem norte-americana. Meu amigo, vendia que nem banana, certo? E aí, meu amigo, só que tem um detalhe. Nessa euforia toda, conhecido como os loucos anos 20, o American Way of Life, né, o estilo de vida americano e tal, gasta. E produção. É claro que eu tenho que entender que, como o governo norte-americano é um governo liberal, a sua produção industrial, é claro, para que haja um sucesso, ela tem que estar atrelada ao emprego diretamente. Tá certo? Então caminham juntos, então estão intimamente relacionados. Mas o que é que eu não posso esquecer de um detalhe preciosíssimo. É justamente o que vai motivar a própria crise financeira no dia 24 de outubro de 1929, conhecido como Crash, que é justamente a crise da produção industrial e agrícola, a superprodução. Então foi uma produção tão exagerada que não tinha consumo suficiente para tanta produção. Tá certo? E claro, a manutenção dos altos valores das ações que eram negociadas na Bolsa de Valores. Na linguagem econômica, nós chamamos isso de especulação. É o nome disso. Especulação. Então, meu amigo, só deu nisso. Vai dar em crise. Essa produção exagerada, ela vai dar em crise. Não tem como. Certo? E outra.
própria crise de 29, que abalou o sistema econômico capitalista, tá certo? A União Soviética ficou achando graça, né? E vendo lá o mundo se acabando, o mundo capitalista. Os especialistas até comentavam que os Estados Unidos faliu. Aí foi necessário o presidente Franklin Delano Roosevelt implantar o New Deal para poder levantar a economia norte-americana novamente, criando empregos para aquele mundaral de gente desempregada. E era um caso de segurança nacional, certo escândalo, saques. Muita gente que era rica amanheceu pobre, não aguentou e se matou. Game over também. Chupa essa manga, tá certo? Então, mas aí o que é que acontece? Do lado brasileiro, Brasil agroexportador de café, entra na crise também, monocultor, exportador de café. Nós vamos ver isso melhor quando nós regressarmos em agosto, que a gente vai começar a Era Vargas, que é justamente o posicionamento do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Mas o Brasil está em crise também por causa do café, por causa da crise de 29, que afeta todo o capitalismo mundial. Ok? E claro, se o problema já estava feio na Alemanha, os efeitos da Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes, aquela onda toda, meu amigo, lá o negócio estava quente. O negócio lá estava escandaloso. O negócio estava nas alturas, a crise financeira. E aí que aparece a figura inusitada do famosíssimo Adolf Hitler, tá certo? Da Alemanha, que tenta levantar o ânimo, tenta levantar a política, tenta levantar a economia alemã e acusa o capitalismo liberal. Um detalhe, uma observação: Hitler era capitalista, só que extremado. Por isso que nós vamos chamar de totalitarismo. Tanto o nazismo quanto o fascismo italiano, tá certo? E aí o que é que acontece? Os Estados Unidos tentam, aliás, a Alemanha, através de Hitler, ele tenta levantar a economia alemã. Produz um livrozinho chamado Mein Kampf, Minha Luta, em 1925. E lá estava todo o modelo de reestruturação alemã. Só que, meu amigo, a ideologia nazista, que era muito semelhante ao fascismo, como por exemplo, totalitário, antiliberal, unipartidarismo, nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, culto ao líder, expansionista, militarista. Então tinha uma série de características, nacionalista, xenófobo, mas de todas essas ideias, de todas essas características dos dois, tinha uma principal diferença dos dois. E essa principal diferença é justamente o antissemitismo. Certo? Porque na Alemanha a perseguição aos judeus foi implacável. Eu coloquei até aqui a bandeira israelense aqui para a gente fazer menção. Você lembra desse símbolo no filme A Lista de Schindler? Eles tinham que carregar aqui, né, que era mais uma opressão para fazer uma segregação. Nós sabemos que não foram somente os judeus que foram perseguidos, ciganos, testemunhas de Jeová, homossexuais. Só de judeus foram 6 milhões. 6 anos de Segunda Guerra Mundial. Então, a cada ano, cerca de 1 milhão de judeus foram mortos nos campos de trabalhos forçados, nos campos de extermínio, como Auschwitz, que é o finalzinho do filme A Lista de Schindler, que a gente assistiu, aquela tragédia toda. E a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Então, toda essa formação ideológica nazista, tá certo? Que a gente acabou de comentar, para você ter ideia, Hitler manda produzir documentários em resposta aos judeus. E é interessante que classificava os judeus como ratos, como libertinos, como que eles se envolviam em bebedices, que eles eram ladrões. Imagine só, meu amigo, os adjetivos que os judeus receberam, tá certo? Né? Que se envolviam em bebedeira, se envolviam em drogas, e comparado a ladrões, a ratos. Você viu lá no filme A Lista de Schindler também, aquele general que se apaixonou pelaquela empregada, né? Então, considerando os judeus como parasitas da própria sociedade,
né, difusores de doenças, então, classificando os judeus como ratos, né, como raças inferiores, então, destruidores da própria cultura nacional, já que Hitler, como guia, como Führer, que era o guia infalível da Alemanha, então, para ele, precisava que o povo judeu fosse exterminado, certo? E aí vem toda a história da solução final, que é o Holocausto judaico. A história dos 6 milhões. Você viu que até no filme A Lista de Schindler, como fato verídico, que o próprio Hitler manda baixar uma lei em que precisa ser desenterrado os judeus que já estavam mortos e depois eles precisavam ser incinerados. Nós vimos até aquela imagem lá, os próprios judeus escavando, pegando os corpos mortos e colocando lá naquela rampa e naquela muralha de fogo, meu. Certa de gente sendo queimada, porque os que sobrevivessem depois disso tudo tinham que ser todos transferidos para Auschwitz. E Auschwitz era o grande temor, porque era um campo de extermínio. Era terminar o serviço ali, na Cracóvia, certo? E depois enviar os sobreviventes para Auschwitz. Já sabia. Game over também. Ok? Então toda essa ideia, toda essa política, né, essa política hitlerista de produzir um documentário educacional como o Eterno Judeu, né, como o jovem hitlerista Quex, fazendo todas essas, trazendo todos esses adjetivos contrários aos judeus, colocando eles como raças inferiores. Daí a ideia da superioridade racial ariana, tão defendida pela ideologia nazista. A gente não pode esquecer também que dentro dessa política, quando o próprio Hitler, através inicialmente da anexão da Áustria, sua terra natal, Anschluss, e depois que ele anexa os Sudetos, a Tchecoslováquia, foi feita uma reunião, uma conferência, a própria Conferência de Berlim, e nessa Conferência de Berlim, a gente não pode esquecer que os próprios militares, os próprios ministros, em reuniões com o próprio Hitler, como Chamberlain e o próprio Deladier, o Edouard Deladier, quando fizeram reunião com o Hitler, disse assim: e aí, bigodinho, como é que é a coisa mesmo? Você tem intenções além da Tchecoslováquia? Porque a Áustria você já anexou tudo bem, a Tchecoslováquia, sua terra natal, aquela história do espaço vital que estava presente lá no Mein Kampf, né? Aquela ideia de onde tem alemão tem que ser anexado, tem que ser território alemão. Então a Inglaterra e a França ficam preocupadas com isso. Não, eu estou satisfeitíssimo com tudo que eu já tenho. Só que o Hitler era campeão, meu amigo, em quebrar contratos. Mas havia feito um pacto com o grande inimigo soviético, Stalin, tá certo? Joseph Stalin, o pacto de não agressão, ou nazi-soviético, mas o próprio Hitler vai quebrar na famosa Batalha de Stalingrado, tá certo? Que é justamente, na Batalha de Leningrado, porque a Batalha de Stalingrado é o recuo do exército alemão. Porque a própria Alemanha usou de estratégia, os próprios russos, usou de estratégia, atraiu o inimigo para dentro. Aí o inverno rigoroso acabou desencadeando muitas mortes para o próprio exército alemão, que teve que recuar às pressas para Berlim. E é claro, diante das potências aliadas, né, a União Soviética avança muito, e a Inglaterra, porque a França havia sido dominada pelos alemães, a França. E depois vem a entrada dos Estados Unidos da América, depois daquele ataque à base naval norte-americana no Havaí, Pearl Harbor, que na verdade acelerou a entrada dos Estados Unidos. Mas é o estampinho da entrada dos Estados Unidos. E entra do lado da União Soviética, olha, dois também inimigos, aliás, mas a causa maior era a destruição do nazifascismo. Porque essa era uma preocupação também da Alemanha nazista e da Itália fascista. Por quê? Porque diante do avanço do socialismo, amigo, era fim da burguesia industrial, era fim da classe média, era fim da elite. Então era uma preocupação muito grande. Porque no final das contas, no frigir dos ovos, Hitler era capitalista, Mussolini era capitalista, só que de extrema direita. O que era isso? O Estado totalitário, o Estado deveria controlar a economia. Por isso que o próprio Hitler acusa ao próprio Estados Unidos, do seu governo liberal, ter deixado a economia aí desenfreada sobre o domínio deles.
sob o domínio dos empresários e acabou quebrando a economia na superprodução agrícola e industrial. Beleza? Então ele próprio quebra esse pacto nazi-soviético. E aí o que é que nós temos também de importante é o seguinte, é justamente a questão que lá no próprio filme, quando a gente assistiu, a história do próprio Holocausto judaico. Eu vou ficar aqui com o meu celularzinho aqui perto, porque eu estou falando aqui o tempo que tem que finalizar já já. O próprio Holocausto judaico, né, a morte dos 6 milhões de judeus, tá certo? Toda aquela humilhação que eles passaram, que nós vimos no próprio filme, né, a lista de Schindler, o Oscar Schindler, aquela grande figura que também no início se aproveitou do trabalho escravo judaico, enriqueceu muito, mas salvou a muitos também no final das contas. E isso faz com que, isso faz menção, né, porque ele acabou se tornando um grande homem para a própria sociedade judaica e acabou se tornando para a própria história do Holocausto um grande homem, um grande empresário que acabou salvando a vida de milhares de judeus. E claro, e por causa desses milhares de judeus, muitos remanescentes, tá certo? Apareceram depois porque ele salvou a vida deles todos, né? Mas a própria campanha da solução final, né? As mortes, né? O extermínio dos guetos que nós vimos no filme, né? Que era a solução final, exterminando as pessoas nos guetos, na qual eles já tinham que morar ali naqueles locais ali apertados, né? Aqueles condomínios fechados, eletrificados, protegidos por soldados, que no final das contas entraram no gueto e começaram a matança, tá certo? E foi até o próprio Amon Goit, né, aquele general lá que era apaixonadíssimo pela empregada. Então a gente tem que ficar bem atento para esse tipo de coisa. E para a gente finalizar, a prova não está difícil, né, muito fácil. Acho que os comentários mais importantes eu acabei fazendo. Recomendo que você assista o filme todinho, o filme a lista de Schindler todinho, para você entender aquela lista interessante, a própria lista de Schindler, né? Entender a história do próprio heroísmo do Oscar Schindler e aqueles momentos, aquelas legendas que aparecem. Fica ligado naquelas legendas, aquelas documentações, Blauschai, né? Aquele comitê judaico que foi criado para proteger os judeus, que na verdade não protegia. Fica ligado a esses pontos que tem lá no filme, que é bem importante, tá certo? No mais, você revisa o seu provão. E para finalizar aqui, eu quero agradecer, olha, eu tô aqui vou até levantar aqui para você ver que eu tô com a blusa da Olimpíada, né? E da Olimpíada Nacional a blusa da Olimpíada, claro, que nós trabalhamos na Olimpíada Nacional de História do Brasil. Nós estamos com 4 equipes que vamos para Campinas. Eu quero agradecer aqui a equipe Filhas da História, que tem a Catarina Esté, a Lara Aguiar, a Ana Silvia, a equipe Cobras Fumantes, Pedro Ângelo, Caio Figueiredo, Aldilon Breno, a equipe Pavão Misterioso, Vitória Pinheiro, Camille Nogueira, Isabel Gadelha, que é do 3º ano. E nós temos uma surpresa, a equipe Guarani, acho que o nome é esse, Ivo Espíndola e Tom Montenegro, João Arthur, essa galera toda aí que participou, tá certo? Que lutou juntamente conosco, tá certo? Com o PA, com o Gilson que tá lá na Europa, lá se divertindo, né? O Gilson na Europa lá. E aí o que é que acontece? Eu quero agradecer e está chegando as nossas férias, as tão sonhadas férias. E claro, a gente aprendeu com a Fiona, nossa aluna alemã, justamente isso aqui, ó. Então, chupa essa manga, galera. Então, no mais, eu quero agradecer. Foi um prazer estar com vocês nesse semestre, tá certo? E recarrega aí as baterias, que a gente está pronto para voltar no segundo semestre, na nossa 3ª etapa, com novidades, tá certo? E com assuntos bem interessantes na história. Beleza, galera? No mais, eu quero me despedir aqui de vocês, agradecendo pela paciência. E claro, eu não posso esquecer, chupa essa manga, galera!